Para que serve todo o conhecimento que a gente absorve, se não for para aplicar na nossa vida? A gente só precisa conhecer, estudar, aprofundar, para a gente poder ter referências que nos ajude a elaborar internamente do ponto de vista mental, emocional e inclusive físico e espiritual, para poder dar conta dessa vida. E por isso que na nossa conversa aqui, a gente tem visto que, por mais que Miguel Ruiz venha aqui para nós e oriente apenas 4 compromissos, a gente está vendo cada vez mais que, ok, os compromissos são até básicos, razoáveis, simples. Mas por que é tão difícil aplicar na nossa vida? E por que a gente está sempre batendo nos impedimentos? Aí a gente precisa pegar outros conhecimentos. E eu andei trazendo o conhecimento a respeito dos traços de caráteres, né? A respeito das dores existenciais. E como é que isso toca nas nossas dores. E como é que cada pessoa tem a sua medida de dor existencial e, portanto, a sua medida de desenvolvimento de recurso existencial para dar conta da vida. Mas ainda assim, a gente está aqui, né? Pois é. E aí a gente pode trazer mais um conhecimento de Ken Wilber, quando ele fala dos 4 quadrantes, que é como uma espécie de mapa, não do tesouro, mas da percepção sobre aquilo que acontece com a gente e sobre aquilo que acontece da gente em relação ao nosso entorno. Então vou dar só uma palhinha para a gente começar a juntar esse quebra-cabeça. O Ken Wilber, ele orienta a gente a ter uma percepção, primeiro dividindo interno do externo, subjetivo do objetivo. Ou seja, a gente não pode avaliar as coisas que acontecem com a nossa vida de uma forma fragmentada e uma única perspectiva. A vida é como se fosse um caleidoscópio. E as coisas acontecem não é por conta de uma causa específica, é um somatório, é multifatorial. E aí ele vem e arruma um pouco aqui pra gente, basicamente nesse primeiro mapa, porque ele tem os mapas assim absurdos de complexos, mas a gente não vai entrar nisso. E aí ele vem e fala, primeiro a gente vai pensar sobre o primeiro e segundo quadrante. Então imagina uma folha de papel onde você cria uma cruz e divide em 4 quadrantes. E aí ele vai falar que nos quadrantes superiores, aquilo que você vai perceber, observar, analisar, diz respeito somente você com você mesmo, ok? E os quadrantes de baixo diz respeito a você em relação ao seu entorno. E aí depois ele vai dividir que o lado esquerdo dos quadrantes diz respeito a uma experiência subjetiva, aquela que acontece dentro de você. E do lado direito dos quadrantes vai dizer respeito, vai mostrar e sinalizar as nossas experiências objetivas, aquilo que a gente faz e é visível, a gente consegue perceber, observar. E aí a gente vai começar a analisar as coisas que acontecem com a nossa vida sobre essas 4 perspectivas. Ou seja, se você está numa condição de profunda tristeza, não adianta só você pensar no que você está sentindo lá dentro. Não, você tem que começar a fazer relações sobre como é que estão os seus outros quadrantes. Ou seja, será que essa tristeza está relacionada àquela experiência de relação com alguém que você ama e que está em conflito? Será que essa tristeza está relacionada sobre tarefas que você se determinou, objetivos que você determinou alcançar para si mesma e não conseguiu dar um passo? Será que essa tristeza está relacionada a você ter perdido a sua aula, ou perdido o seu emprego, ou você está se sentindo excluída no seu meio social? Então, assim, a gente não pode pensar na vida e achar que as coisas são pontuais. Então a gente precisa integrar conhecimentos que são as nossas referências
para poder olhar as nossas experiências de uma forma não superficial, mas aprofundada. Então a gente tem aqui as orientações dos 4 compromissos, a gente tem aqui o conhecimento sobre as dores e recursos existenciais dentro de uma estrutura de desenvolvimento humano, e a gente tem aqui um mapeamento dos 4 quadrantes, onde a gente vai observar dentro e fora, você com você mesmo e você com todo o resto, o seu entorno. E aí é trabalho de uma vida. Mas eu vou te dar uma notícia boa antes de ir embora. Quando você começa a se conectar com esses conhecimentos, ancorando na sua vida e não deixando só conhecimento no plano mental racional, e começa a exercer, você vai tomando consciência, não só do conhecimento, mas daquilo que você faz na sua vida. Então é meio que o conhecimento que está aqui, né, no racional, a ação que está aqui na vida cotidiana, ela vai se aproximando e uma vai se integrando com a outra. Isso é tomada de consciência. Então, a notícia boa é que quanto mais se conhece e aplica aquilo que se conhece, mais consciência, e aí a coisa vai fluindo, ok? Mas a gente ainda tem um bocado de conversa sobre isso. Beijo no coração.